Fala equipe, eu sou o professor Ricardo Ambrosio, sejam bem-vindos ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação. Falarei agora de um erro gravíssimo durante o tratamento, durante a reabilitação e mesmo a avaliação do paciente com dor crônica, aonde, se você ficar até o final, você vai ter uma dica prática muito importante de como não cometer esse erro, gerando muito mais confiança durante o tratamento do paciente com dor crônico, transferindo confiança para ele, trazendo engajamento à terapia. Prestem muita atenção. Normalmente, a verbalização do seu paciente, o autorrelato, aquilo que ele explica para você sobre dor, a dor que ele sente, tem grande importância, uma importância assim gigantesca. O que ocorre em relação a isso? Ocorre que o paciente, assim como muitos profissionais, não tem bom vocabulário em dor, ou seja, não conhece adequadamente os descritores sobre a dor e não consegue interpretar então corretamente o que ele sente. Seria como uma criança, um adolescente, um graduando e um pós-doutorado falar sobre um tema. Cada um pode falar 5 minutos. Imagina que em 5 minutos, o que tem um pós-doutorado vai utilizar termos tão precisos que eles querem dizer muitas coisas. Logo, quem tem um entendimento, durante 5 minutos de conversa, ele vai descrever muita coisa e vai captar muita informação. Já quando se fala com uma criança, ela não tem muito vocabulário, né? Então ela vai discorrer 5 minutos daquele tema, tentando comparar, buscar outros termos, mas que muitas vezes vão gerar informação errada sobre a percepção do que ele quer explicar. E assim, cada um vai conseguir aproximar um pouquinho mais, usar termos que tem a ver com a vivência dele. O adolescente pode, por exemplo, utilizar muito mais gíria no seu vocabulário para explicar matemática. O graduando, ele pode tentar tirar gírias e usar termo mais específico, porém às vezes incorreto. E cada um vai explicar aquela temática de uma forma diferente. O paciente, quando ele explicar a dor dele, é muito isso. Ele vai abordar a explicação de dor de acordo com o vocabulário que ele possui. E aí eu pergunto, você que vem estudando comigo dor, você que vem junto comigo ganhando confiança no tratamento do paciente com dor crônica, você que junto comigo transfere confiança para o seu paciente e ele engaja na terapêutica, está percebendo que a cada aula, que a cada vídeo, que a cada encontro nosso, você adquire maior vocabulário em dor. Você tem mais palavras para poder descrever alguma coisa e melhor do que isso, você tem os termos corretos para a descrição exata do que você quer dizer. Bom, se juntos, você e eu estamos evoluindo aula a aula e já temos conhecimento sobre saúde, já temos uma formação ou mais primária, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e assim por diante. Imagina um paciente que muitas vezes, depende do serviço onde você atuar, não tem vocabulário, não tem o nível cultural e socioeconômico adequado. Tudo que ele descrever sobre dor vai ser muito difícil de você entender. E aí, você começa a ser levado pela descrição que ele te passou. E quais são os termos habituais de uma pessoa, vamos colocar assim, semiculta em relação à dor? Uma pessoa que é um profissional, mas não necessariamente da saúde. Ele vai falar, não, irradia, né? É que eu ouvi muito falar. Irradia, eu aperto aqui, corre pra minha perna. Corre pra minha perna. Vai lá embaixo, segue. Tem todo esse caminho. Parece uma estrada, parece um fio que vem queimando. Então ele vai utilizar vários termos que às vezes faz com que você diagnostique de forma errada, chegue a uma hipótese diagnóstica errada do que é a dor referida e do que é a dor irradiada para o seu paciente. Tá? Então, qual é o grande erro do profissional da saúde durante a conduta com o paciente de dor crônica? É não conseguir identificar dor referida e dor irradiada.
Por quê? Dor referida, ela tem uma característica de ser uma dor que surge num local distante da região comprometida. Ou seja, eu aperto lá meu trapézio e eu falo, nossa senhora, ó, nossa, dói até aqui em cima, dói até aqui. Sabe, se eu aperto, a pessoa fala, a dor correu, a dor lá pra cima. Ou você aperta até uma fraqueza, né? Então a dor referida tem um caráter muito miofacial, muito muscular. Já quando eu falo de dor irradiada, irradiação, tem que vir na minha cabeça um aspecto muito, muito claro. Presta bem atenção. Quando você escutar dor irradiada, você deve pensar em condução nervosa. Quando você escutar dor irradiada, você deve pensar em região cuidada, região geograficamente pertencente a um ramo neural. E aí, o que nós podemos pensar assim? Quando eu penso na região que pertence ao ramo neural, se for a sensibilidade da pele, eu chamo dermátomo. Dermátomo. Lembra? Derme. Derme você aprende que é a pele, né? Esse órgão gigante é a pele. Tecido orgânico da pele. Dermátomo. Região anatômica da pele que é cuidada por um ramo neural. Quando a dor é irradiada, a irradiação deve respeitar o ramo neural. Beleza? Mas ela não respeita o ramo neural e é uma neuropatia. Pode ser que ela respeite mais do que um ramo neural, ele pode ter um comprometimento maior, porque lá na região central ele pode partir, ou mesmo lá na região periférica, ele pode partir de um plexo, uma região que aquele comprometimento tem a união de ramos neurais. Tudo bem? Então, isso que é importante para você entender. O grande erro do fisioterapeuta, o grande erro do profissional da saúde, o grande erro do profissional que trabalha com movimento, que trabalha com o corpo, o grande erro do profissional que trata e reabilita o paciente com dor crônica é confundir dor referida e dor irradiada. Você já sabe, a dor referida tem um caráter muito mais miofacial e a dor irradiada tem um caráter muito mais neuropático, muito mais de ramo neural. Logo, cuidado com o autorrelato do seu paciente, porque ele não tem condição, muitas vezes, de vocabulário e de educação em dor para descrever isso. Vamos então a várias dicas que você pode entender melhor o que é uma dor referida, uma dor irradiada. Primeira coisa, se a dor irradiada tem o respeito pela região geograficamente determinada, que são os dermátomos, ou se fosse o músculo miótomo, ou o osteótomo, viscerótomo, você precisa conhecer o mapa de dermátomo. Então presta muita atenção naquele mapa clássico que você aprendeu na sua graduação, que tinha lá todas as regiões de dermátomo, você aprendia aonde que era o ramo de C7, C6, você aprendia muito clássico isso do nervo mediano, que vai passar interno ao túnel do carpo, e aí você vai ter um comprometimento da metade do quarto dedo até a região do polegar. Então tem que aprender esse mapa. Claro, você pode colocar no seu consultório de repente esse mapa exposto, você pode abrir um aplicativo para mostrar para o seu paciente e ajudar ele a entender se essa dor está mesmo naquela região. Inclusive, uma dica muito importante para você é pedir que o paciente desenhe o mais preciso possível dentro de uma folha de papel ou dentro de algum sistema de computador, quer que seja, o seu corpo e marque a sua dor. A outra opção é pedir que o paciente, uma dica muito importante para você, profissional da saúde, pedir que o paciente desenhe e pinte o seu corpo e a região que mais dói. Caso você acredite que não tenha tempo o suficiente durante uma terapêutica, ou que o paciente não vai saber desenhar e vai atrapalhar o seu raciocínio diagnóstico, uma dica muito importante para você, profissional da saúde, que trabalha com paciente de dor crônica, é pedir para que ele pinte em um desenho as regiões que ele sente dor. E aí você pode dar, inclusive,
cores diferentes, não precisa muita para não atrapalhar, assim, de repente o pensamento dele, mas mostrar aqui, ó, o azul vai ser uma dor bem leve, e aí você tem o amarelo com uma dor mediana e o vermelho com uma dor muito intensa. Pinta aqui nesse desenho do corpo humano como que está a sua dor. Isso é muito legal, porque foge de descritores e ajuda você a conseguir entender a região da dor. Claro que isso tem que ser composto junto a outros critérios para o diagnóstico preciso sobre a dor crônica. E aí eu lhe digo ainda muito claramente. Diagnosticar a dor crônica precisamente precisa de tempo com o seu paciente. Mas aqui estamos falando da dor referida, da dor irradiada. Então, qual a dica importante para você em relação a não confundir dor referida com dor irradiada? Dor referida, faça uma análise por músculos, por banda tensa, por região muscular. Dor irradiada, faça uma análise por dermátomo, por neuropatias, por estresse de ramo neural. Vamos dar um exemplo? Se eu penso no estresse de ramo neural, eu poderia fazer os clássicos testes que todos nós aprendemos durante a graduação e você deve ter treinado muitas vezes, até mesmo respondido em prova, para a neuropatia do nervo mediano. Tem sinal de Tinel, tem vários testes, mas você estressa o nervo mediano por um período e o paciente refere sensação, te fala, né, te explica, sensação de dormência, sensação de comprometimento da metade do quarto dedo até o polegar, né, pegando a parte da face palmar também. Já quando eu penso em dor referida, eu vou analisar músculo, vou procurar uma banda tensa, vou procurar um ponto hiperpalpável, ver se eu aperto esse ponto, o paciente refere aquela dor que trouxe ele para o consultório. Então você vai fazer essa correlação. Porém, você vai anotar os termos que o seu paciente falar sobre a dor dele, porque mesmo que você realize a hipótese diagnóstica de que a dor é referida e ele te fala que a dor irradia, é muito importante que durante as terapêuticas você sempre pergunte para ele: aquela dor que o senhor comentava que irradiava, como que tá? Porque mesmo que ela era referida, isso tem validade para diagnóstica, para hipótese diagnóstica e para anotação dos profissionais da saúde. Quando estamos falando do que o paciente vai entender, quanto mais você se aproxima dele, quanto mais vocês conversam com terminologias que ambos conhecem, quanto mais você engaja o paciente, quanto mais a sua comunicação é adequada, melhor o relato dele, mais ele consegue se sentir acolhido e com maior facilidade ele descreve para você o que ele está sentindo. Então, você precisa diferenciar dor referida de dor irradiada. Um detalhe muito legal, uma dica aqui, uma dica para você, profissional da saúde, sobre dor irradiada, é que habitualmente, se ela segue o ramo neural, ela tende a ir da região central para a distal. Já a dor referida, não necessariamente, ela pode sim ir da região central para a distal, mas é muito possível, por exemplo, que ela suba. Quando é trapézio, você aperta, a dor vai ascender. Então isso é bem legal, porque você começa a ter uma percepção do diagnóstico. Claro, isso deve ser composto com diagnóstico de dor neuropática e com diagnóstico de síndrome dolorosas miofasciais muito maior. Mas é uma das primeiras dicas aqui para você já começar, ó, a anotar sobre isso. Então, vamos evoluir juntos? Não se esqueça, assim que seu paciente chegar no consultório, pegue todo o relato que ele te passa, anota tudo, mas você diferencie dor referida de dor irradiada, tá bom? Valeu, equipe!